Graça e paz, mais que vencedores, que o nosso bom e eterno Pai abençoe a sua vida e toda a sua família. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Louvamos a Deus por esse momento tão especial. É sempre um prazer estar aqui, uma alegria para compartilhar a palavra de Deus com vocês. E eu desejo que essa palavra alcance o seu coração, que ela vá muito além dessa tela que você está me vendo, que ela alcance o mais profundo do seu ser e que essa palavra transforme a sua casa num ambiente de milagres, num ambiente de promessas de Deus, onde Deus vai entregar a você e a sua família as bênçãos, os milagres e as promessas que Ele tem reservado a vocês. Como é que você está nessa manhã de quarta-feira? Olha, essa mensagem vai fortalecer você, gerar ânimo, coragem, vai alimentar a sua fé para que você continue firme, inabalável no caminho que vai te levar até a promessa que Deus tem para você. Mas vamos orar, né? Antes de começar aqui a ministração da palavra, vamos orar já dentro do tema, né, que vamos falar nessa manhã. Hoje vamos falar sobre a bondade de Deus derrubará essa muralha, e existem muitas muralhas, né, que o inimigo tem levantado para impedir de você tomar posse, se apropriar das bênçãos, das promessas que Deus tem reservado a você. E hoje essas muralhas vão cair em nome de Jesus, tá? Mas vamos orar, vamos suplicar a Deus, vamos pedir a Ele que esteja nos abençoando, nos dando a direção certa, nos levando a tomar decisões sábias, atitudes corretas, decisões inteligentes, para que possamos então ajudar nesse processo de consolidação das promessas de Deus na nossa vida. Não se esqueça que isso é muito importante. As nossas decisões, elas precisam ajudar nesse processo de consolidação das bênçãos, das promessas de Deus, do propósito de Deus nas nossas vidas. Porque tem gente que acaba fazendo coisas que não é para ser feito, ou de maneira equivocada, e acaba atrapalhando esse processo, né, que Deus está realizando em sua vida, e ao invés de ajudar, atrapalha, né, e às vezes até impede da promessa chegar em sua vida. Eu espero que não seja o seu caso, tá? Que você seja alguém que vai cooperar com o projeto que Deus tem para você e para a sua família. Então vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã abençoada. Eu te agradeço por esse privilégio que o Senhor tem nos concedido de estar aqui para juntos adorarmos ao nosso Deus e também recebermos as benesses aqui que nós encontramos nessa palavra, todas as promessas, tudo de bom, os milagres, as bênçãos, tudo que o Senhor tem prometido ao teu povo aqui nessa palavra. Que o Senhor nos ajude a alcançar esse lugar aonde vamos viver a promessa de Deus. Quantos irmãos e irmãs que nesse momento não estão conseguindo desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para eles, porque existe uma muralha, um impedimento, um muro, um empecilho. O inimigo se levantou, encontrou uma brecha, levantou um muro em volta dessa promessa, desse querido irmão, dessa querida irmã, mas hoje estamos aqui para declarar profeticamente que esta muralha já caiu por terra
em nome do Senhor Jesus, e que todos vão viver a sua promessa, porque Deus vai lhe dar a direção certa, vai lhe mostrar o caminho, vai inspirar as decisões que eles precisam tomar para que esta muralha caia por terra e eles possam viver essas promessas. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Senhor, abençoe a todos, abençoe essa família, manifesta a tua presença nessa casa, abençoe esse casamento, abençoe esse homem, essa mulher, essa família que está passando um momento delicado, essa família que está lidando com crises, com questões difíceis de lidar e que talvez até está prejudicando o casamento, prejudicando o relacionamento da família. Senhor, entre em ação e abençoe esta casa, esse lar, levando a tua paz, levando o teu amor, a tua misericórdia, a tua bondade, a tua graça. Ó Senhor, é o que nós te pedimos, que o inimigo seja expulso dessa casa, que ele pegue tudo o que é dele, todas as coisas que ele tem colocado nessa casa, que ele pegue todas as suas coisas ruins, a sua maldade, e que ele possa ser expulso, que ele possa ir para bem longe dessa casa, em nome do Senhor Jesus, e que venha um tempo de paz, de bênção, de comunhão, que venha um tempo de unidade, de bons relacionamentos nessa família, ainda que pareça impossível, quando Deus entra em ação, o milagre acontece. Abençoe essa casa, essa família, é o que eu te peço em nome de Jesus, e também eu peço ao Senhor que cada palavra que vai ser liberada aqui possa alcançar esse coração, transformando essa vida, curando, restaurando, avivando, abençoando em todas as áreas. É o que eu te peço e eu consagro esse momento ao Senhor, essa palavra a ti, e eu prometo que a glória eu darei hoje e para sempre ao Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Graças a Deus por esse momento, por essa oportunidade tão especial que Deus tem nos concedido de estarmos aqui para mais essa mensagem, mais esse momento tão especial que Deus tem nos concedido de estarmos aqui para recebermos a sua palavra em nosso coração. A bondade de Deus derrubará essa muralha é o nosso tema de hoje. Você sabe que o inimigo tem tentado, ele continua insistindo todos os dias, ele continua atrapalhando muitas famílias, porque o alvo dele é destruir as pessoas, é destruir os casamentos, as famílias, as finanças, a saúde. Ele tenta diariamente, ele não descansa, nem de dia, nem de noite, mas graças a Deus que nós temos um Deus que não dorme, tá? O inimigo pode permanecer diuturnamente tentando destruir sua vida, tentando atrapalhar a conquista que Deus tem para você, mas o nosso Deus também não dorme. E o nosso Deus está agindo em tua direção. O nosso Deus, ele trabalha por aqueles que por ele espera, e se você serve a Deus, então você pode descansar tranquilo que as promessas vão te alcançar. Você vai viver tudo o que Deus tem reservado a você. Amém, querido, querida irmã? Queridos, eu quero ler aqui um texto que está em Josué, capítulo 1, versículos 1 e o 2. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora
e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Agora eu quero ler o capítulo 5 e o verso 1. Quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, a oeste, todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Olha que coisa tremenda. Os reis das nações estão com medo de tudo que estão ouvindo falar, do que Deus está fazendo em Israel. Eles estão assombrados, desanimados por causa dos milagres que Deus estava fazendo ali no meio do povo de Israel. Sabe o que eu aprendo aqui? É que as bênçãos de Deus, os milagres, as promessas que Deus entrega a você, causam pavor no inimigo. Tudo que Deus tem para fazer na sua vida, que às vezes nem você consegue ver, você não consegue perceber a grandeza da obra que Deus está realizando na sua vida, tudo isso, os planos de Deus causam terror no inimigo. Era isso o que estava acontecendo aqui nessa época. Os reis ficaram desanimados, como está dizendo aqui, o coração deles se derreteu de medo, e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Isso aqui é simplesmente sobrenatural, extraordinário, é maravilhoso. E é isso que acontece hoje. Muitas pessoas com medo de não dar certo, de não alcançarem a promessa. Enquanto isso, o inimigo é quem está com medo, irmão. O inimigo tem medo da unção que você carrega. O inimigo tem medo do poder que você carrega no seu coração. O inimigo, uma das coisas que mais ele luta é para você não descobrir, é para você não discernir, não entender o poder que você carrega. Porque ele sabe que quando uma pessoa entende, quando uma pessoa consegue compreender a força que existe dentro dela, essa pessoa avança, não importa o que aconteça com ela. E ele não quer que você avance. Ele quer que você fique isolado, derrotado, fracassado, perdido, humilhado, se revolvendo nos fracassos. Então, o inimigo, ele tem esse pavor, esse medo, de você descobrir essa grande força que você tem. Mas ele está perdendo o tempo dele porque você já entendeu. Eu sei que você já descobriu essa força que você tem, que vem de Deus. Se você quiser, escreve nos comentários: a minha força vem de Deus. Escreve aí: a minha força vem de Deus. Queridos, como já falei, o nosso tema de hoje é: a bondade de Deus derrubará essa muralha. Ou seja, as muralhas, os impedimentos, os obstáculos, os bloqueios que o inimigo coloca, você não vai derrubar sem a ação de Deus. E Deus vai destruir esses obstáculos porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. E nós precisamos entender que muralhas, quando a gente fala sobre muralhas hoje, são os obstáculos que impedem de avançarmos em direção às nossas promessas. É claro que ali, em volta de
De fato, havia ali um muro impossível de um ser humano derrubar com a força natural. Havia ali umas muralhas muito resistentes, né? Mas hoje, as muralhas que temos atuam no mundo espiritual. Quando olhamos para Israel, esse povo cansado, estavam vindo de 40 anos de deserto, não tinham nenhuma chance de derrubar aquelas muralhas, não tinha como passar por aqueles muros, e talvez assim essa palavra se aplique na sua vida, né? Hoje nossas muralhas são espirituais, elas não caem com armas naturais, quem as derruba é Deus, e talvez você esteja cansado como Israel estava cansado, vindo de 40 anos de peregrinação naquele deserto, dias difíceis, muitas noites, né, acordados, e eles estão chegando ali naquela região para se apossar daquele território que Deus havia dado a eles, mas não seria fácil. E eles não tinham chance nenhuma de derrubar aquele muro. E talvez você está assim, cansado, tem lutado tanto, tem se esforçado, tem entregado, né, o seu vigor, o seu tempo, a sua força, seus talentos, sua inteligência em favor de uma conquista, e no entanto, esse muro continua aí em pé, não caiu ainda, você tem feito o melhor, tem se doado, querido, continue, tá? Continua, querida irmã, fazendo a parte que lhe cabe, porque esse muro, ele vai cair. Vai chegar a hora dessa muralha cair por terra e você vai colocar os seus pés no território, na promessa, no milagre, na bênção que Deus tem reservado a você no nome de Jesus. Amém? E eu quero trazer algumas lições, eu quero fazer aqui algumas aplicações nesse texto, né? Porque ele é muito profundo, é uma palavra muito vasta, né? Assim, temos muitas lições aqui, muitas coisas boas para falar com vocês aqui nessa manhã. E a primeira coisa que eu destaco está no capítulo 6, verso 1, né? A primeira coisa que eu trago para vocês: o inimigo vai resistir enquanto ele puder. Grava isso, ó. O inimigo vai resistir enquanto puder. Olha aqui o que está em Josué 6, verso 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Por que isso estava acontecendo? Quando os reis ouviram falar do que estava acontecendo com Israel, do que Deus estava fazendo em Israel, eles ficaram com medo e então eles começaram a fazer o que estava ao seu alcance para se proteger. Então, você observa aqui que, temendo ser derrotado, o rei de Jericó protegeu a cidade com segurança máxima. Com segurança máxima. Aprendemos com isso que o inimigo não vai recuar tão fácil, ele não vai desocupar o seu território. A promessa que Deus colocou no teu coração para alcançar, seja uma bênção no casamento, uma prosperidade financeira, seja a libertação de alguém, a cura, o crescimento espiritual. Olha, o projeto que Deus colocou no teu coração, o chamado ministerial, o inimigo vai fazer de tudo para você não acessar essa promessa. E quando é que você consegue derrubar essa muralha? Quando é que você vai
se apossar dessa herança, dessa bênção. É quando você consegue vencer e expulsar o inimigo. Isso mesmo. O inimigo precisa ser vencido e expulso. Ele não vai sair a convite. Olha, sai, desocupa o meu território, por favor. Inimigo, sai daqui, vai embora. Não. Ele precisa ser expulso, vencido e expulso. E um conquistador de promessas sabe que não há vida fácil para quem está em uma guerra. Ou você se levanta para lutar e conquistar, ou morrerá. Se você não lutar, você vai simplesmente morrer às margens das grandes promessas que Deus tem para você. O que você escolhe? O que você decide? Lutar com coragem, com perseverança contra os reis de Jericó desse tempo, contra os inimigos que estão cercando algumas promessas que Deus fez para você, porque aquele território Deus havia dado a Israel. E o inimigo está ali, levantando muralhas, protegendo com segurança máxima, para ter a certeza que ninguém colocaria o pé ali naquela cidade. Só que Deus já tinha liberado aquele território para Israel. E não adiantava o inimigo fazer absolutamente nada. Tudo seria inútil. Tudo seria em vão, porque Deus é quem estava ali lutando por Israel. Do mesmo jeito é hoje. Deus está lutando por você. Deus está lutando para que você conquiste essa promessa. E olha, se tem algum inimigo que está aí no teu território, que se levantou contra você, que está levantando muralhas, ele pode levantar essa muralha de 1 metro, 2 metros, 5 metros, 10 metros, 20 metros, não vai adiantar. O nosso Deus é o Todo-Poderoso que vai te dar a estratégia certa e essa muralha vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Deuteronômio 28, versículo 7, é um texto que eu gosto muito. Esse texto eu cito muito nas pregações, e também aqui no canal. Deuteronômio 28, 7. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. Que palavra tremenda! Esse texto, ele impacta a minha vida. Esse texto, ele impacta a vida de todos que vivem com Deus, porque aqui aprendemos que o inimigo vai ficar atordoado diante da presença de Deus na sua vida. É o entendimento que eu tenho desse texto. O inimigo vem por um caminho, mas quando ele se depara com a glória que Deus colocou sobre tua vida, a unção, o poder, quando ele enxerga essa presença poderosa ocupando o teu coração, a tua mente, a tua vida, quando ele enxerga a presença de Deus em você, ele fica tão perturbado, tão atordoado, que ele não sabe para onde ir. Por isso que a Bíblia diz, por 7 caminhos. É aquela pessoa que está num ambiente, onde é um ambiente fechado e tem ali, 500, tem 1000 pessoas, e de repente surge um incêndio ou surge alguém com uma arma na mão, querendo fazer algum mal às pessoas, e todos que estão ali lutam para encontrar uma porta de saída. E elas não sabem para onde ir, ficam atordoadas, atarentadas, procurando uma saída,
diante do perigo que está ali ameaçando a sua integridade física. Assim é o inimigo. Ele tenta fugir desesperado quando contempla a glória que um filho de Deus carrega, o poder, a unção e a presença de Deus que habita no teu coração. Aleluia! Então, queridos, essa é a primeira lição que eu deixo aqui. O inimigo vai resistir enquanto puder. Segundo, uma coisa muito importante que você precisa entender: só entre em uma batalha se Deus for com você. Escute bem. Só entre em uma batalha se Deus for com você. Se Deus não está na frente, por favor, não adianta você tentar derrubar esse muro. Você vai ser vencido. O que dá vitória ao povo de Deus não é a sua estratégia, a sua inteligência espiritual, a sua capacidade. Tudo isso é muito importante, é relevante, é necessário, mas o que dá vitória ao povo de Deus é a presença do Senhor. Então, só entre em uma batalha se Deus estiver com você. Deus não tem compromisso com guerras que não é para você. Deus não tem compromisso com batalhas que não é para você. Não entre em confusão. Não entre em questões que não te pertencem. Não entre em guerras que não são suas. Entre nas batalhas que realmente você tem o discernimento que é para você e que estão de alguma forma aí impedindo de você conquistar uma promessa. E aqui, Josué 5, 13 e 14, você vai observar que Josué está diante daquelas muralhas e ele está refletindo, pensando naturalmente sobre como fazer para vencer aquelas muralhas, porque até então, aqui no capítulo 5, Deus ainda não tinha dado a estratégia. A estratégia vem no capítulo 6. Mas aqui no 5, diz a palavra de Deus, nos versos 13 e 14, uma passagem linda. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nenhuma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. É uma das expressões mais impactantes que eu leio na Bíblia, entre tantos textos, poderosos, textos maravilhosos. Essa expressão é sobrenatural. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Josué, você não está sozinho. Josué, eu estou aqui para garantir a você a vitória sobre essa cidade. O inimigo pode se levantar, mas você vai vencer, porque eu sou príncipe do exército do Senhor e eu estou aqui para ajudar você e o exército a derrubar essa muralha. Bendito seja Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor daqueles que buscam a Deus, e esses seres celestiais também trabalham junto com você em favor da sua vida. Então, quando Josué viu ali aquele príncipe, diz o texto que ele se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E lhe disse: que diz meu senhor ao seu servo? Que coisa tremenda, queridos. Josué estava diante de uma tarefa muito desafiadora, humanamente impossível. Ele precisava de uma estratégia infalível, uma decisão. Bastava uma decisão errada e todo Israel estaria perdido.
Por isso, ele vai buscar uma direção de Deus, porque decisões erradas destroem pessoas, famílias e sonhos, projetos, ministérios. Decisões erradas atrapalham a consolidação das promessas de Deus na sua vida. Cuidado, querido. Cuidado, meu irmão, com suas decisões, principalmente quando estiver passando por um momento de incertezas, quando você não sabe direito o que fazer. Então, Josué está ali, olhando para aquelas muralhas. Quem que aparece? Um príncipe do exército de Deus. O próprio Senhor aparece ali para ele, para lhe dar direção, para lhe fortalecer, para encorajar Josué a enfrentar aquela batalha. E você acha que hoje é diferente? Não. Hoje não é diferente. O nosso Deus nos encoraja todos os dias porque Ele é bom. A bondade de Deus está conosco todos os dias e por sua bondade você vai conseguir derrubar essas muralhas. É pela bondade de Deus que você vai avançar em direção às suas promessas. O inimigo não vai poder impedir, não vai ter condições de impedir de você avançar em direção à sua promessa. Mas lembre-se, só entre em uma batalha se Deus for com você. Josué teve aqui a garantia que o Senhor estaria presente naquela batalha. E ele se enche de coragem. Ele é ali fortalecido quando ouve aquela frase. Já pensou, irmão? Josué ouvir essa palavra, ver aquele ser, aquele príncipe e ouvir essa palavra: sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Eu estou com você. Você não está sozinho. Você vai vencer essas muralhas, porque eu vou te ajudar. Glórias a Deus. Uma outra lição muito importante para você derrubar essas muralhas pela bondade do Senhor, mesmo Deus sendo bom, você sabe, né? Tem sua parte, tem a nossa participação. E outra lição muito importante: se o Deus bondoso vai na frente, não há o que temer. Deus está com você nessa batalha? Então, não entre em desespero, não se apavore, não fique aí assombrado, não fique perturbado. Se Deus está com você, não há o que temer. Olha aqui o versículo de número 6, aliás, o capítulo 6 e o versículo 2. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Que coisa tremenda. Deus dizendo a Josué que estava dando a ele e ao povo aquela vitória. E por que que isso é importante? Queridos, Josué era um estrategista, era um líder do exército, um homem altamente preparado, capacitado, treinado, forte, habilidoso, e um homem que já tinha vencido, né, outras batalhas, como por exemplo lá em Êxodo 17, onde ele havia liderado uma batalha, né, Moisés no monte, ele lá no campo de batalha, e vencido os amalequitas. Ele já era um homem experiente nas batalhas, mas Josué, mesmo sendo habilidoso, bem preparado, estrategista, ele não tinha condições nenhuma de derrubar aqueles muros. Josué poderia tentar todas as possibilidades humanas, mas não conseguiria derrubar as muralhas de Jericó. Para que a cidade fosse conquistada, ele precisava, né, juntamente com o povo, de uma ação sobrenatural, de uma ação de Deus, da bondade de Deus nas suas vidas. E assim é conosco. Você também precisa, se você quer conquistar, quer avançar, quer colocar os seus pés no lugar da promessa de Deus,
viver essas promessas, você precisa da presença de Deus, da manifestação do Senhor. E como é que você pode atrair essa bondade de Deus? Como é que você pode atrair a presença de Deus para a sua vida para vencer essas situações, né? Porque muralhas são as dificuldades, né? Os problemas, as investidas do inimigo, o que ele coloca na tua frente para você não avançar. Você às vezes trabalha, se esforça, não consegue resultados, não alcança aquilo que você tem desejado, e muitas vezes essa promessa está aí, cercada por uma muralha. E como é que você pode vencer? Olha, Provérbios 16, versículo 3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aqui é o segredo. Esse é o segredo dos mais que vencedores. Eles consagram a sua vida, os seus propósitos, as suas obras, tudo que faz, consagra a Deus. Quando alguém faz isso, você está trazendo a presença de Deus, atraindo o poder de Deus para a sua vida. Agora, uma pessoa que faz as coisas por si própria, que não se preocupa em que lugar Deus está no seu propósito, no seu projeto, é uma pessoa que possivelmente vai ser vencida pelo inimigo, vai se frustrar, porque o segredo é consagrar ao Senhor a sua vida, tudo que você faz. E Josué era esse homem que entregava tudo nas mãos de Deus. O problema de muitas pessoas hoje é tentar resolver seus conflitos, derrubar suas muralhas e vencer os inimigos na força natural. Você não vai conseguir, querido. Querida, você não vai conseguir. Você não consegue mudar seu marido brigando com ele. Você não consegue mudar sua esposa toda hora criticando. Você não consegue resolver os conflitos familiares levantando questões ásperas todos os momentos. Toda discussão tem uma palavra dura, ríspida, uma palavra venenosa, uma palavra que fere as pessoas. Não, você está usando as armas naturais. Ao invés disso, traga o amor, a graça de Deus, a tolerância, a empatia. Traga tudo que você encontra aqui nessa palavra, os valores que você encontra aqui, para você derrubar essas muralhas. E eu estou colocando o exemplo aqui da família, porque infelizmente é o lugar que mais as pessoas se ferem. Não deveria ser assim, mas essa é a verdade. A família é o lugar onde há mais feridos, né? Mas você pode também colocar o seu trabalho, colocar o relacionamento, a convivência com um grupo social, alguém que você lida aí, você tem que se relacionar todos os dias. Daí, de repente, você está tentando resolver essas questões, resolver os problemas usando armas naturais. Não faça isso. Que você possa trazer, né, atrair a presença de Deus para você ter condições de derrubar essa muralha. Às vezes a sua luta não é o problema é você. Eu sei que isso é difícil de se ouvir, mas essa que é a verdade. Às vezes a luta de uma pessoa não é o problema que ela tem, o problema é ela mesma, que precisa alinhar sua vida com o propósito de Deus. Você entende o que eu estou falando? Então, é muito importante você compreender, você crer que se o Deus bondoso vai na sua frente, não há o que temer. Uma outra lição, a quarta, já caminhando para o final: Deus não honra a sua vontade, Ele premia a sua ação. É outra coisa muito importante para aqueles que querem derrubar as muralhas. Deus não honra a sua vontade, Ele premia a sua ação. Olha aqui que está em Josué 6,
versículos 3 a 5, o verso 8 e o 10. Vocês todos os homens de guerra devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Versículo 8. E assim foi que, como Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Verso 10. Mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo: não gritem, nem façam ouvir a sua voz, não digam uma palavra sequer, até o dia em que eu disser, gritem, então vocês gritarão. Observe uma coisa que interessante. Deus tinha dito a Josué que a cidade já estava entregue a eles, no versículo 2. Mas em seguida, ele dá a estratégia de guerra, a partir do verso 3. No 2, ele disse que entregou a cidade, a partir do 3, ele dá a estratégia. Porque para vencer, queridos, as nossas batalhas, para derrubar as muralhas, mesmo sendo Deus que derruba, nós precisamos confiar nele e nos movimentar. Para viver grandes conquistas, precisamos nos mover em direção ao propósito de Deus. O grito, aqui, Deus disse para gritar, o grito foi só um pretexto de Deus para derrubar aquelas muralhas. Se você quer conquistar na vida, não pode ser um preguiçoso, indisciplinado ou um adolescente aventureiro. Você precisa agir como um soldado do exército do Senhor. Então isso aqui é muito importante, porque Deus dá a estratégia, mesmo já tendo entregado a cidade, Deus dá a estratégia ao povo para que eles possam cumprir com as ordens de Deus e assim derrubar aquela muralha. E aí, para finalizar, o tempo está acabando aqui, só descanse, 5º lugar, só descanse quando a muralha cair. Eu vou ler aqui alguns versos, o verso 11, o 16 e o 20. Assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Depois voltaram ao arraial e ali pernoitaram. Verso 16. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. E o verso 20. Assim o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. As muralhas ruíram e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Glórias a Deus. Toda a muralha que está cercando as tuas promessas vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Foi o que aconteceu aqui. Deus deu a estratégia a Josué. Deus deu a estratégia, Josué instruiu o povo, eles obedeceram ao comando e a muralha caiu. E você observa muitos detalhes, não dá para falar aqui, porque já estamos encerrando, mas tem muitos detalhes aqui. E dentre os elementos que compunham aquela estratégia de guerra liderada por Josué, tem um que nos chama bastante atenção: a Arca da Aliança, que representava naquele momento ali a presença de Deus. E a arca, se você for ler os versos 4 ao 13, você observa que a arca é mencionada 9 vezes.
Olha só, isso me leva a entender que sem a presença de Deus, não vamos derrubar as muralhas que estão impedindo de avançarmos. 9 vezes a arca é mencionada nos versículos 4 ao 13 de Josué capítulo 6. Josué 6, versículos 4 ao 13. Isso nos ensina que não devemos tentar derrubar as muralhas da nossa vida, tentar vencer o inimigo que temos pela frente, se a presença de Deus não for conosco. Só há um jeito para você não fracassar, é lutando na direção do Senhor, sendo um homem cheio do Espírito Santo, sendo uma mulher cheia do Espírito Santo. E eu quero dizer a você que aqueles muros caíram e Israel tomou Jericó. Tomou posse daquilo que Deus havia dado. Mas antes teve toda uma estratégia, teve todo um trabalho na dependência de Deus para aquela muralha cair. E eu pergunto a você, qual é a sua muralha? O que tem impedido de você avançar? Você sabe o que é. Você sabe o que tem enfraquecido você. Você sabe o que tem tornado você sem ação, o que tem impedido de você avançar. Você sabe. Então, fale para Deus hoje. Esse problema pode até ser grande, mas para Deus não representa absolutamente nada. Nada mesmo. O nosso Deus é poderoso e Ele vai te conceder a vitória. Fale para Deus hoje. Qual é a sua muralha? E Ele vai te dar estratégia e você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Pai, eu oro por cada pessoa que está aqui, que ouviu essa mensagem, que o Senhor abençoe e fortaleça, esteja tocando em seu coração e que eles possam viver todas as promessas, bênçãos e milagres que o Senhor tem reservado a todos os teus filhos. Obrigado por essa palavra, continua falando ao nosso coração e que todos possam derrubar as suas muralhas no nome do Senhor Jesus. Te louvamos, pedimos ao Senhor que abençoe cada pessoa que está aqui, cada pessoa que já se inscreveu com sua família, abençoe poderosamente, abençoe os membros do canal, prospera teus filhos, que eles possam perseverar, nos seus projetos, que eles possam prosperar e que a sua sementeira seja multiplicada em nome de Jesus. Abençoe cada pedido de oração, faça um milagre, que essas muralhas caiam por terra e que teu povo alcance a promessa em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigado a todos que ficaram até o final dessa palavra. Compartilha esse vídeo com outras pessoas. Copia o link aqui abaixo e envia para todos que você puder, porque certamente essa mensagem vai abençoar a vida de todos que vão assistir com atenção. Amém? Um grande abraço. Deus te abençoe. Você nasceu para vencer.